A Voz dos Açores, com Graça Castanho. O nosso convidado deste programa da Voz dos Açores da SMTV é o Dr. Rui Faria, natural de Rabo de Peixe, Ilha de São Miguel. Detém uma licenciatura em História da Arte pela Universidade do Porto. Presentemente é presidente da Associação de Imigrantes Açorianos, é técnico superior da Câmara Municipal da Ribeira Grande e é responsável pelo Museu da Imigração. Bem-vindo, Dr. Rui Faria. Olá. É um prazer muito grande tê-lo aqui connosco. E também eu. E eu começava por uma pergunta óbvia. É um jovem. Como é que um jovem já tem tanto trabalho realizado e tanta responsabilidade a seu cargo? Eu acho que se não fosse jovem não metia tanta coisa. Para começar, é bom ser jovem quando a gente tem assim tanto tempo. Pena que lá está depois a esposa que pode então ter as suas queixas lá em casa por passar menos tempo lá em casa. Mas eu acho que desde pequenino, meu pai quando era pequenino, meteu-me em tudo e mais alguma coisa. E eu acho que inconscientemente fiquei com esse peixinho, por isso é que tanto estou na música como no teatro, tanto abracei esse projeto desde janeiro com os nossos amigos João Luís Pacheco e José Carlos Teixeira, Da Associação lá de me Imigrantes? da Associação dos Imigrantes, lá me pediram para abraçar este desafio de continuar o trabalho da Associação. E o Museu da Imigração, pois já lá estou há alguns anos, como funcionário da Câmara Municipal. E sim, é tão bom em vir que sou jovem, apesar de hoje em dia tudo até aos 35 anos é que é jovem. Ainda Mas, bem, pronto, ainda tenho mais bem. qualquer coisa, já não me permite ser. Ainda hoje tenho uma notícia tão boa para toda a gente, para todos os portugueses, até aos 35 anos vai ser muito facilitado de trabalhar no Canadá. Foi assinado um protocolo entre Portugal e Canadá, isto para dizer que, pronto, como já não tenho 35 anos, não posso então sonhar com este protocolo. Com a abrangência desse protocolo. Sim. Mas, Rui, o que é efetivamente este projeto da Associação de Imigrantes Açorianos? Fala-nos um bocadinho do historial e da função. A Associação dos Imigrantes foi criada há cerca de meia dúzia de anos. Realmente a ideia que tiveram na altura foi realmente há muita associação. Há as comunidades e as associações e os convívios de amigos, especialmente conhecidos, muitos têm dezenas de anos de constituição e quando fundaram a associação realmente pensaram porque as associações são muito específicas, né? As casas de Açores, cada uma na sua região. As associações dos convívios de amigos é quase por freguesia, por ilha. As sociedades recreativas muito da origem dos seus membros. E a Associação dos Imigrantes Açorianos tem esse objetivo de tentar projetar e tentar fazer e elaborar atividades que sejam comuns ao Canadá, aos Estados Unidos, ao Brasil, ao Havaí, à Bermuda e a tantos outros sítios onde nós estamos espalhados. E neste sentido acho que foi uma boa ideia, apesar de estar como presidente da Associação desde janeiro, colaboro com a Associação desde o primeiro dia, desde 2010, e pronto, vamos trilhando o nosso caminho. Este ano foi a minha vez de abraçar esse projeto, outros presidentes já estiveram lá, o nosso João Luís Pacheco, o Luís Silva, que continuam a ajudar. E pronto, este ano, olha, sou presidente no ano em que os açorianos comemoram 270 anos que chegaram ao Estado de Santa Catarina. É também o ano dos 65 anos de imigração oficial para o Canadá. Por isso é bom para mim, enquanto presidente, dá-me alguma margem de manobra para termos alguns eventos e já tivemos e vamos ter mais alguns em relação ao Canadá, que é mais perto da nossa cronologia e mais perto da memória dos nossos imigrantes. Onde temos primeiras gerações, enquanto que no Brasil já vamos com mais de 10 gerações. Temos primeiras gerações e temos ainda alguns velhinhos, mas ainda já falei com dois, pelo menos pioneiros, estes que foram no, 13 de maio, domingo. 13 de maio, domingo, comemora exatamente os 65 anos, no dia de Nossa Senhora, que eles chegaram a Halifax, que é giro. É mesmo agora domingo. Ainda estão vivos e, obviamente, graças a Deus, os filhos e os netos lá estão. O Canadá tem, essencialmente, como sabe, a zona de Ontário está bastante repleta de portugueses
e portugueses dos Açores também. Começa a haver, penso eu, de uma forma saudável, uma mistura, porque antes, eu lembro quando comecei nesta história da imigração, com o Museu da Imigração, e comecei a conhecer um bocadinho as comunidades, há alguns anos, eu sentia que na altura era muito mais restrito as associações, se era da freguesia de Rabo de Peixe, eram os rapixins que estavam lá, se era da Ilha de Pica, eram os picarotos que estavam lá. E a ver hoje em dia, com aquilo que eu vou falando e vendo, as coisas estão cada vez mais mostradas. As novas gerações estão a incutir um cunho pessoal diferente, não é? Mais abrangente, e acho que é mais global. E acho que é a única forma das coisas continuarem a florescer e a viver, porque a verdade é que a lei da vida manda-nos que um dia temos que ir embora. E por isso as primeiras gerações vão desaparecer antes das segundas gerações, por isso é bom que esta segunda geração, à sua maneira, continue o trabalho destes que como o Rui sabe, este programa é muito visto nas nossas comunidades. Eu gostaria de perguntar que benefícios é que os associados da Associação de Imigrantes Açorianos podem vir a ter se fizerem parte desta associação? Para já, ser sócio da Associação de Imigrantes não tem qualquer custo, é por donativo, como eles dizem lá fora, pay as you wish. Nós temos protocolos com imensas câmaras municipais, nós temos ajudado os nossos associados, e este é dos trabalhos que mais gozo dá e mais trabalho dá, e daí que nós temos que nos reforçar de alguma forma com recursos humanos. Felizmente, cada vez mais os imigrantes veem-nos Açores um sítio onde podem investir. Esta coisa do alojamento local para eles tem sido algo muito atrativo. E a Associação dá algum apoio nessa procura de espaços? Eles já vêm com uma ideia, muitos deles já têm os seus terrenos, seja de família, seja por comprarem. O que eles têm a grande dificuldade é que eles estão acostumados de vir de países onde a burocracia é muito mais leve, né? Onde o acesso à informação é-lhes muito mais direto do que é cá. Primeiro porque cá é diferente, primeiro porque a língua também é diferente, mesmo para as gerações, o inglês para eles às vezes é muito mais fácil. E nós fizemos protocolo com diversas câmaras para já de São Miguel, apesar de termos nas outras ilhas, mas a verdade é que a associação ainda não tem ninguém a tempo inteiro nas outras ilhas, por isso é difícil ajudar os imigrantes das outras ilhas, mas este ano pelo menos mais 2 ilhas vamos conseguir ter alguém a tempo inteiro. Estamos a falar de que ilhas? Faial, Terceira? Eu não vou dizer já porque ainda não se concretizou, muito bem. Mas vamos apostar para já pelas maiores, certo. Porque é aquelas que têm mais procura. Obviamente que o objetivo é chegar às 9 ilhas com uma presença física. E o que é que ajudamos os pedidos de licenciamento, as obras, é bastante burocrático, quer nas câmaras, quer depois os alojamentos locais que requerem parceiros do Governo Regional dos Açores. Tudo esta mudança de documentação é muito trabalhoso para eles, e eles depois estão cá de férias. Eles não ficam cá 6 meses a tratar de um processo. E o que nós fazemos, juntamente por causa desses protocolos, é acompanhar de alguma forma o processo e tentá-los ajudar de alguma forma a que lhes possamos dar resposta, porque realmente eles do Canadá para tratar de um assunto, sei lá, na Câmara Municipal de Ponta Delgada, que é um bom exemplo para o caso funciona muito bem a parte das obras e urbanismo. E neste sentido, os nossos associados têm na Associação dos Imigrantes Açorianos uma ajuda e uma proximidade também com eles. De resto, temos vários protocolos de descontos, seja em agências de viagens, seja no aluguer de carros. Ajudamos, apesar de muitos viram pela agência de viagens, mas ajudamos muito quem hoje em dia é interessante. A imigração açoriana há 10 anos atrás, quem é que pensava que um imigrante chegava cá e ficava a dormir num hotel? E isto é cada vez mais comum. O turismo rural também tem sido muito interessante para eles, dormir numa quinta, né? E esta realidade tem sido também vista por nós com alegria. Interessa é que eles venham cá, interessa é que eles não percam esta conexão. E a Associação dos Imigrantes, através desses protocolos então, que temos com essas entidades, temos tentado facilitar a ponte. A Associação tem tido um papel importante na integração dos deportados? A deportação é um assunto que nós temos feito algum apoio de informação com outras entidades
que tratam com isso, nomeadamente a Arrisca e a Direção Regional das Comunidades, mas a verdade é que é um assunto muito sensível, é um assunto que é preciso ter já uma máquina administrativa a trabalhar que a Associação dos Imigrantes ainda não tem. Temos estado ao lado da Direção Regional das Comunidades, que aí sim tem uma máquina que tem feito o trabalho que eles têm feito, que é da sua responsabilidade. Mas é um assunto que ainda não nos podemos dizer estamos aqui com uma porta. Obviamente já tivemos situações de algumas pessoas que nos batem à porta com essa situação e ajudamos como ajudamos todos os outros, mas não temos nada específico para essa situação, não. Se falarmos agora um pouco do Museu da Imigração, que coabita em termos de espaço com a própria associação, o que é que lhe ocorre para destacar da importância desse museu? A associação e o museu coabitarem no mesmo espaço penso que tem toda a lógica, obviamente, os objetivos são próximos. A Câmara Municipal da Ribeira Grande, aí temos que dar uma palavra de apreço, está ao nosso lado desde o primeiro dia, quer facultar um espaço com sede, quer também ajudar a nível logística no espaço que temos da associação. O Museu da Imigração tem feito o seu caminho, ainda é um espaço pequeno, mas é muito rico a nível de informação. Fizemos uma grande renovação o ano passado e que para o ano vamos iniciar nova renovação, porque cada vez investiga-se mais, cada vez sabe-se mais, descobre-se mais, cada vez há mais ofertas de relevo para o museu, mas essencialmente o museu tem dado um grande pulo junto às comunidades pela divulgação e a base de dados que tem a nível de documentação. É impressionante o número de pessoas, não passa um dia que no meu e-mail não deve ter mais de 2 dezenas de e-mails, do Brasil, essencialmente, à busca do século XIX, que muitos partiram nos barcos para lá e que há registro dos requerimentos, que muitos foram para o Brasil e na altura as Sandwich Islands, né, do Havaí, e as fichas de imigrante, aí mais pedidos dos Estados Unidos e do Canadá. E como nós temos uma base de dados, já temos todas as fichas de imigrante do Concelho da Ribeira Grande e de Ponta Delgada, estamos a falar de cerca de 73 mil documentos. Tudo online, digitalizado ou não? Não está online pela simples razão que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não autoriza, e a partir do dia 15 de maio, com a nova legislação... Então, uma pessoa que esteja a viver no estrangeiro e que queira saber da sua genealogia, dos seus antepassados, que procedimento é que deve seguir? Em relação à imigração, que é o Museu da Imigração, trata não tanto da genealogia, mas mais daqueles, nós temos os dados de quem pediu e imigrou. E neste sentido basta pesquisar em Museu da Imigração Açoriana e lá encontram todos os dados, os nossos e-mails. E desses 2 concelhos já temos uma base de dados toda informatizada, a resposta é quase automática. Hoje respondi a vários e-mails, aquilo demora segundos a encontrar as fichas, as respostas que me deve calcular um neto ou uma própria pessoa que na ficha de imigrante está lá com 1 ano ou 2 anos de idade na fotografia, hoje em dia às vezes tem 60 e 70 anos, a reação deles online é muito gira pela escrita da resposta do e-mail, mas quando é no museu já tivemos gente a desmaiar lá. Já tivemos gente, a maior parte chora imenso. Aquela fotografia, aquela informação do pai, seja ela, às vezes, muitas daquelas fotografias já são de familiares que já faleceram. E as pessoas revêem-se e identificam-se no espólio que o museu integra? Sim, obviamente aquele museu, quando é visitado por um migrante, tem uma reação muito diferente que seja de um turista. Do turista gosta pela informação que lá está e que muitas vezes é uma história de imigração muito semelhante também à dos seus próprios países. Por exemplo, os irlandeses, os italianos revêem-se naquele museu porque os testemunhos que lá estão, as histórias que lá estão, a ida para o Canadá a partir dos anos 50, que são 2 países que também é na altura que o Canadá começa a ser aquele país multicultural que hoje em dia tanto se fala, né? Revêem-se bastante no museu, mas obviamente o imigrante visita o museu de uma forma muito mais apaixonada, muito mais de coração, e as reações são sempre...
E o perfil dos positivo. visitantes e respectivas nacionalidades? Há um grupo que se superpõe e que se evidencia? Ou é bastante diversificado? Depende. Agora, nessa altura de Páscoa e São Cristo, os imigrantes ocupam o primeiro lugar de destaque. A nível regional, a maior presença é realmente de instituições, desde escolas, desde lares, desde santas casas. A nível de turistas, em primeiro lugar é Portugal continental, turistas de Portugal, não é? E depois vamos para o centro da Europa e muita gente do norte. Temos muita gente da Alemanha, depois começa a subir pela Holanda, Dinamarca, muitos franceses também agora, coisa que há 4 anos atrás, antes desta abertura aérea da nossa região, era muito diferente. Os espanhóis estavam na frente, hoje em dia continuamos a ter muitos espanhóis, mas já não estão sequer no top 3. Esta nova diferença de público é muito interessante. Agora, com os cruzeiros que ficam cá mais de 6 horas, geralmente vêm à Ribeira Grande. Geralmente, já sabem, eles vêm pelos postais das 7 cidades e Furnas. Aqueles que nos chegam dos cruzeiros, apanhamos muito também caraíbas, que é muito interessante. E é um povo de migrantes, outros que, quando apanhamos lá, também se revêem bastante nas histórias. Porque agora temos um audioguia, o audioguia está em alemão, está em inglês, está assim em algumas línguas, também ajuda a compreender muito, um bocadinho a E quais são as peças mais valiosas que o museu? Olha, a peça mais valiosa é uma bandeira de Espírito Santo, uma bandeira que tem cerca de 150 anos. Foi um grupo de pessoas no século XIX que decidiu ajudar todos os portugueses, essencialmente os açorianos, a bisavó das 2 senhoras que nos ofereceram a bandeira, que também já faleceram, ao chegarem a Ellis Island, onde muitos aportavam com os barcos. A verdade é que eles chegavam lá, a maior parte deles não sabia sequer onde é que ia dormir a primeira noite, ou onde é que ia trabalhar, não sabiam a língua, como é óbvio, o clima era uma novidade extrema, dependendo da altura do ano. E Nova Iorque não era o destino final? E Nova Iorque nunca era o destino final, mas de barco muitos chegaram lá, depois das baleeiras, né, que as baleeiras sim levavam-os muito ao destino final da Nova Inglaterra. E então o que é que eles fizeram? Fizeram uma bandeira do Espírito Santo, grande, que está lá exposta no museu, com pau comprido. Então estavam no porto, bem hasteado, e claro está, qualquer açoriano que chegasse aos Estados Unidos, ao ver uma bandeira do Espírito Santo, já sabia que alguém estava ali a falar a sua língua. Essa é talvez aquela... Isso é o símbolo da primeira organização comunitária. Deve ser das mais antigas, apesar delas dizerem que não encontro, também não encontraram, nunca se formaram oficialmente enquanto associação, mas devem ter recebido centenas e centenas de pessoas até o telefone chegar e essas tecnologias. Mas estou eu a ver alguém a chegar no barco sem perceber ninguém, a chegar, por exemplo, no inverno e ver a bandeira do Espírito Santo lá ao fundo. Quer dizer, penso que era a Meca, que era a luz, né? Depois temos lá objetos... O céu na terra. Acho que era o céu na terra, tudo, né? Acho que era aquele ponto, aquele abrigo. E depois temos objetos especiais, temos objetos feitos por pioneiros da imigração para o Canadá, nomeadamente o Manuel Rodrigues e o Sr. Afonso Maria Tavares. Depois temos objetos dos nossos diretores regionais das comunidades, né? Onde a Graça também nos ofereceu parte do seu espólio. E depois já aquela parte que é a parte mais sentimental das pessoas, que é realmente os vídeos que temos dos imigrantes a contar várias histórias, nomeadamente a parte da imigração da mulher para o Canadá, onde há histórias fabulosas, porque a mulher que emigra dos anos 50 para o Canadá chega lá e não tem direito a uma visita guiada do marido para explicar as coisas, então aprende tudo sozinha novamente depois de sair de cá. E realmente as fotografias é aquilo que mais enche a alma dos nossos visitantes e obviamente os imigrantes em particular.
Rui, a sua vida não está circunscrita nem à associação nem ao museu, porque o Rui é um artista. Fala-nos então dessa sua banda. Eu toco música há muitos anos, eu gosto de tocar música, já compus músicas para anúncios, já tive várias bandas, neste momento tenho os freelance, é algo que me dá, é aquela escapatória que todos nós acho que devemos ter na nossa vida e é uma banda que anda aí pela Quantos pela elementos ilha. é que tem? Agora somos 4. Todos de rabo de peixe ou... Somos 2 de Rabo de Peixe e 2 da Ribeira Grande, cidade da Ribeira Grande. E vamos tocando por aí. A voz. A Há voz uma jovem que tem uma voz lindíssima. É Bia Rocha, já esteve em programas a nível nacional, tem uma voz muito gira, muito interessante. Foi ela que me convidou, na altura não tinha nenhuma banda. E pá, é aquilo que me também dá muito gosto, a par do teatro, são aquelas duas E que tipo de portas. música é que tocam? Nós tocamos... São ecléticos ou têm são bastante ecléticos, uma tendência? mas começou jovem, né? É entre o pop, o reggae e o soul. Ela gosta muito do soul, então as últimas músicas que tem feito andam à base do soul. Lançamos agora uma música dentro desse género. Gostamos de cantar em português, se bem que o inglês também não faz confusão nenhuma tocar. E pronto, e como qualquer banda, eu gosto de estar em cima de um palco e a tocar. E em que palcos é que têm estado? Já passamos por toda a ilha. Eu, em particular, com as minhas bandas, já tive a oportunidade de estar no continente, já tive a oportunidade de tocar em Lisboa. Eles ainda não, pode ser que com esse projeto saímos da ilha. É um projeto meritório, um dia destes temos o projeto internacionalizado. Vamos ver. Com a qualidade da música que é produzida. Oxalá. E o grupo teatro? O grupo teatro é uma paixão. Este ano eu comemoro pessoalmente 10 anos que escrevo para teatro. Essencialmente escrevo para o meu grupo de teatro, que é a AJURP, fundada em 2006. É um grupo que felizmente no Teatro da Ribeira Grande já são 3 sessões que temos que apresentar das nossas produções, porque... Por ano? Não, cada vez que nós apresentamos tem que ser 3 sessões, porque certo, é um certo. teatro com 280 pessoas e felizmente nós conseguimos executar o primeiro, o segundo e o terceiro dia, e depois no ano seguinte temos que fazer mais 2 sessões. Mas quantas atuações têm por ano? Uma média? Nós Nos temos últimos anos? teatro, fazemos uma peça grande em novembro, participamos na noite de sketches na Ribeira Grande, fazemos muita animação de rua, percorremos toda a ilha, já fomos a várias ilhas atuar. O ano passado estivemos no norte de Portugal, onde fizemos 4 espetáculos entre Braga, Mas isso é um Viana. grupo de teatro da Câmara? É um projeto municipal ou é de... A AJURP é uma associação juvenil de rabo de peixe. muito bem. E ao longo do seu tempo teve várias iniciativas. Ultimamente o teatro e o vídeo têm-nos ocupado o tempo. Nós fazemos curtas-metragens desde há 4 anos, já vencemos alguns prémios a nível sul, já vencemos outros a nível local de São Miguel. Estão então no cinema também, com curtas-metragens? Sim, produzimos algumas curtas-metragens, já colaboramos com algumas associações de solidariedade social a fazer alguns anúncios que passam na rádio, na televisão ou nas plataformas sociais. Eu imagino que as pessoas envolvidas nesse grupo de teatro tenham também formação. Sim, nós tentamos sempre aproveitar, ninguém tem formação ao nível de licenciatura ou coisa que o valha, mas aproveitamos sempre que há formação cá na ilha, inclusive já fomos a outras ilhas ter formação, aproveitamos obviamente para saber cada vez mais. E na sua vida, em geral, projetos para o futuro? O que é que falta fazer? Falta fazer tanto, adoro viajar. Falta chegar ao Oriente, parei na Turquia, até agora foi o meio expoente, na Turquia de um lado, de Las Vegas do outro, tinha aqui a Las Vegas, como eu sou um homem assim das artes, tive que ir lá a Las Vegas ver aquilo, né? A viagens é aquilo que mais me apaixona e realmente agora o desafio, eu sou um homem de desafios, mas também com 2 abraços gosto de os levar a bom porto, ou pelo menos fazer o melhor que eu posso. E realmente agora a Associação dos Imigrantes Açorianos
é aquilo que mais me desafia, e os projetos que temos agora este ano e para o ano da associação é aquilo que me vai Há projetos ocupar. novos? Este ano, os 65 anos, estivemos agora no Santo Cristo, vamos ter agora em junho uma série de palestras de gente do Canadá e de cá, para comemorar de uma forma digna este aniversário. Esta efeméride. Esta efeméride. Temos já vamos para 7 anos seguidos do torneio de golfe do Imigrante. É o maior torneio de golfe dos Açores em que os jogadores pagam tudo a expensas próprias. E vêm de onde? Vêm de todos Eles vêm essencialmente dos Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos são os grandes países de acolhimento. É onde nós temos ainda nossa... as primeiras gerações de imigrantes, não é? E depois para o ano estamos numa colaboração com a Câmara Municipal da Ribeira Grande. Aí será o maior projeto, aí será, penso eu, um marco digno para todos os nossos imigrantes e para a nossa imigração, que é a construção da Praça do Imigrante na Ribeira Grande. Acho que já há um local destinado para esse efeito? Já há um projeto aprovado pela Comunidade Europeia, já há uma maquete que esteve em exposição no Santo Cristo. Podem ver o nosso site, porque os imigrantes podem participar do projeto, podem deixar a sua marca da sua família, ou do seu nome, ou da sua empresa na própria praça. É uma praça ampla, o mirador virado para o Monte Verde, para o mar, que tinha que ser, né? Com um globo terrestre com uma envergadura de quase 5 metros, tudo feito em calçada portuguesa. Vai ser assim um projeto em 2019 que nos vai orgulhar imenso. E esse globo é bastante representativo da nossa dispersão geográfica, e artista, no que diz respeito aos nossos fluxos migratórios. A própria Liliana Lopes, que é uma artista da ilha, que fez parte do desenho da calçada, que é a calçada dos Moinhos, né, em ondas, que depois desagua num globo, e penso ver que os Açores são feitos realmente de viagens, né? Viemos para aqui numa viagem, partimos para muitas outras viagens, estamos um bocadinho, apesar de Estados Unidos, Canadá e historicamente o Brasil estar ligado muito à nossa migração, mas é verdade. A verdade é que provavelmente, não sei, mas talvez 80% dos países do mundo terão açorianos e famílias açorianas a viver e a trabalhar lá. E cada vez mais vêm notícias dessas pessoas, não é? Vem. Chegam notícias dessas pessoas até junto da associação e do museu? Sim, temos gente... Quais têm sido as grandes surpresas? As grandes surpresas é realmente as novas gerações, não sei se imigram, mas pelo menos vão trabalhar para o centro da Europa. É normal de encontrarmos várias notícias de Suíça, Alemanhas, trabalhar muito nesta zona. E as grandes surpresas é, a semana passada, receber 2 e-mails de 2 famílias em sítios completamente diferentes da Austrália, açorianos, em que estavam à procura de registros dos avós, já falecidos. E eu acho que realmente a grande surpresa disto é, mesmo que não conheçam os Açores, que não tenham a saudade dos Açores por não conhecerem, estão ligados aos Açores pela via de tentar descobrir os seus antepassados. Temos cá uma família de 6 havaianos, em que a senhora trouxe lá da sociedade portuguesa do Havaí alguns nomes. A felicidade dela, encontramos 4 nomes no século XIX que embarcaram, naturais da Ribeira Grande. Vamos tentá-la ajudar com documentação do século XIX, gente da Fajão de Cima e arredores que emigraram no século XIX, mas eles levaram 26 horas do Havaí aos Açores, porque lá pesquisaram os seus antepassados, e realmente esse turismo cultural, esse turismo da procura do seu passado existe, é real. E isto no Museu da Imigração, entre março e outubro, abril e outubro, que é assim a época alta do museu. Mas as low cost e este boom ao nível do turismo que tem vindo a acontecer tem também favorecido imenso estas ligações? Sim, a nível de imigração não tanto, né? Não temos low cost ainda nos Estados Unidos. Penso que agora com a Delta outros destinos de imigrantes poderão vir, mas as low cost e os turistas fizeram disparar à vontade entre 300% o número de visitantes, não só do Museu de Imigração Açoriano. A Ribeira Grande, a Câmara Municipal tem 4,
quatro museus e dispararam, de há 3 anos para cá, o número de visitantes. A época baixa cada vez mais se confunde. Está diluída. Está diluída durante muito pouco tempo e cada vez mais aproxima-se da época antes da época média, época alta. Por isso isto vai trazer um boom imenso ao nível da frequência dos museus. E benefícios económicos também. Tudo. E nestes encontros que vão acontecendo aqui nas ilhas. O nosso tempo já se esgotou, infelizmente, a conversa tinha pano para mangas, aqui com o nosso convidado, com o Dr. Rui Farias. Então vamos nos despedir dos nossos telespectadores, telespectadoras, desejando a todos uma vida feliz. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.